Jovens do nono ano, né? Estamos aí para mais uma videoaula da continuação de conjunto, né? Irracionais. Alguns livros vão representar os irracionais pela letra I de isso mesmo, irracional, né? Então, os irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Espera aí, pessoal. Racional é aquele que pode ser escrito na forma de fração e irracional é aquele que não pode ser escrito na forma de fração. Então, consequentemente, eu vou ter que esses conjuntos estão separados, eles não podem se juntar, certo? Os irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. São exemplos, né? Os decimais infinitos e não periódicos, um exemplo é o π, né? O epsilon, né? Eles são números não periódicos, quer dizer que não há uma repetição. As raízes não exatas também são números irracionais. E aí agora, como é que eu vou representar, professor, os conjuntos? Os naturais eu já sei que estão dentro dos inteiros. Sei também que os inteiros estão dentro dos racionais. Mas ele não vai se tocar um no outro, professor. Então eu vou representar por fora. Então, um número que é irracional, ele não pode ser racional. Então, eles se separam. Um é separado do outro, ok? Vamos lá. E, finalmente, nós vamos falar dos números reais, né? Que é o último conjunto que você estuda até o segundo ano, né? Alguns colégios já estão abordando o outro conjunto no primeiro, né? Mas, geralmente, na minha época, né, eu estudava no terceiro ano, que é um novo conjunto que vocês aprendem, né, que é o conjunto dos complexos. Então, até segundo ano, vocês vão ver o conjunto dos reais, certo? Então, esse conjunto dos reais, ele é formado por todos os números que vocês estudaram até hoje. Quais são? Os naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, se você juntar, aí sim você pode falar da reta numérica, né? Porque não vai sobrar nenhum espaço. Não vai sobrar espaço nenhum. Todo ponto é preenchido. E aí você tem a reta real. A reta real é formada por todos os números que você estudou até hoje, certo? Então, o conjunto dos números racionais é nada mais, nada menos do que a união entre os racionais e os irracionais. Então, se eu fosse representar os naturais dentro dos inteiros, os inteiros dentro dos racionais, os irracionais separados, e eu junto tudo, quando eu junto tudo, aí eu tenho o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos reais é formado pela junção, pela união dos racionais com os irracionais, ok? Então, símbolos que vocês precisam saber. Pertence, não pertence. Quando é que eu uso pertence e não pertence? Perfeito. É de elemento para conjunto. Esse símbolo aqui é o símbolo do vazio, né? Vazio é o φ, a letra grega. Contém e não contém, ou está contido e não está contido, também são representações, né? Eles são usados de conjunto para conjunto. Esses símbolos, essa barrinha que vocês verem, toda vez vai ser tal que, aqui é a intersecção e aqui é a união, certo? Então, esses símbolos são importantes aí dentro do estudo de conjunto no geral. Subconjuntos importantes dos reais. O R+, que é o conjunto dos números reais não negativos. Então, vai ter do zero
e os positivos. R menos, conjunto dos números reais não positivos. Por que eu não posso chamar só de positivo? Porque o zero está no meio. Então, o R asterisco é o conjunto dos números reais não nulo. Vai ter os positivos, os negativos, mas o zero vai estar fora. Exercício. Né? Vamos lá. Verifique se as sentenças abaixo são verdadeiras ou falsas. 2/3 não pertence aos racionais? Lembre que os racionais são aqueles que são escritos na forma de fração. Então, como é uma fração, então é falso. Menos 2,13, 13. Dízima periódica. Toda dízima periódica pode ser escrita na forma de fração. Logo, pertence aos racionais verdadeiros. Muito bem. Fração é nulo? É positivo? É. Então, o Qzinho asterisco mais, esse vai ser verdadeiro. Menos 8 pertence a R mais asterisco. R mais asterisco é o conjunto dos números reais positivos. E o 8 é negativo. Isso mesmo, então é falso. Eita, e agora de conjunto para conjunto, né? Os naturais asterisco está contido nos racionais negativos? Não existe número natural negativo. Então, é falso. Os naturais está contido no que mais? Que mais é os números que podem ser escritos na forma de fração positivo. Os naturais são positivos? São. Beleza, então verdadeiro. Eita, agora? O que mais está contido no que mais asterisco? O que mais ele tem um elemento que é o zero. O R mais asterisco não tem zero. Então, eu não posso dizer que ele está contido. Então, é falso. E agora? Eita, professor, agora você complicou. Os naturais estão dentro dos inteiros? Estão. Os inteiros estão dentro dos racionais? Estão. Os racionais estão dentro dos reais? Estão. Então, é verdadeiro. Ok? Então, segunda questão, determine a fração geratriz, né? De 0,3333. Qual é a parte não periódica? 0. Qual é a parte periódica? 3. Então, junta 0,3. Menos a não periódica, que é o 0. Continua sendo 3. Como é só um número que forma aí a fração geratriz, só uma parte periódica, só o número 3, então só um 9 embaixo, né? Então, professor, mas você disse aí que é 3 sobre 9. Sim, mas alunos eficientes, interessados, aplicados, altamente dedicados e esforçados que vocês são, sabem que dá para simplificar. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Então, um terço, certo? Então, 1,666. Junta 16. Menos 1, 15. Perfeito. Não é só o 6, então só um 9. Então, ia ficar 15 sobre 9. Isso mesmo. Alunos interessados, aplicados e altamente esforçados que vocês são, sabem que dá para simplificar. 15 por 3 dá 5. 9 por 3 dá 3. 5 terços. Eita, tem um número não periódico depois da vírgula. Mas junta, fica 0,25 menos 0,2, isso, 23. 23 só é um número que está se repetindo, que é o número 5, então só um 9. Como tem número depois da vírgula, né, não periódico, então coloca um 0. Um número, um 0. Isso, 23 sobre 90. 2,44444. Ficaria 24 menos 2, 23. 23 sobre 9. Né? Ou 23 não, né? 24 menos 2 dá 22. 22 sobre 9. Desculpa aí.
0,2222. 0,2 menos 0, 2 sobre 9. Ó, moleza esse daí. 3, ó. O 1 e o 3 não periódico, então ficaria 132, né? 132 menos 13, perfeito. E só é o 2, só um 9. Então, só um 9 e tem o 3 depois da vírgula, então 90, né? Então, 119 sobre 90. Olha só, essa é uma outra maneira para você encontrar a dízima periódica, né, que alguns livros abordam. Né? Eles chamam o número de x, vê a primeira deslocação, né, quantas vezes ele precisa deslocar a parte periódica para antes da vírgula, a primeira parte periódica para antes da vírgula, e aí ele multiplica por 10, por 100, por 1000, por isso, aí é só para explicar por que aparece 9, certo? Só porque eu gostaria que vocês entendessem por que aparece o 9. Porque não é 10, não é múltiplo de 10. É justamente por isso. Porque ele pega esse, como é só um número que está depois da vírgula, então ficaria 10 menos x. 10 menos x dá 9x. Então, esse 9 vai passar depois dividindo, ou você vai dividir ambos os lados por 9. Então, por isso que aparece esse 9, certo? Então, seria o mesmo para todos. E aí você vai estudar a última parte dessa aula, que é intervalo. Então, só para fechar, intervalo no conjunto dos números reais. São subconjuntos dos reais. Então, dado dois números A e B, né, para determinar esses intervalos, você considera como se fosse dois números, o A e o B, sendo que o A é menor do que B. Ora, para que isso, professor? Para saber que o menor vem antes e o maior vem depois, certo? Então, ó, você vai ter intervalo limitado, intervalo fechado, intervalo limitado e fechado. O que você tem? Fechado, essa bolinha que você vai marcar o ponto ou o número, ele vai ser pintado. Então, você pinta essa bolinha. Pinta de um lado e pinta do outro, né? Por isso que ele é limitado, ele tem um limite, ele tem um começo e tem um fim. Aí, como nós dissemos, o A é menor, então vem primeiro, depois o B. E essa região. Então, esse é um intervalo limitado e fechado, tanto de um lado quanto do outro. Intervalo AB. A representação dele seria entre colchetes, o A fechado no A e fechado no B. Quando é fechado, ele é voltado para o número, certo? Fechado, voltado para o número. Se ele fosse aberto, ele seria voltado para fora, certo? É um conjunto aí, é um X pertencente aos reais. Você lê do meio para a ponta, do meio para o fim. Então, ó, X maior ou igual. Então, toda vez que você vê esse igualzinho aqui embaixo, né, esse igual, você significa que essa bolinha é fechada, certo? Então, X maior ou igual a A e X menor ou igual a B, certo? Essa é a leitura. Lembre da barrinha lá que é o tal quê. Intervalo aberto. Qual é a diferença do intervalo aberto? Né? Também vai ser limitado, certo? De um lado e do outro, limitado de um lado e do outro. Só que agora é aberto. O aberto, a diferença é só a bolinha. Ao invés de ser, né, fechada, pintada, vai ser abrida, isso, aberta, né? A professora Persília me pegando e dizendo abrida, o negócio vai ser sério. Então, aberta. Aberta em A e aberta em B. Já existe, né? Veja que os colchetes estão virados para fora. Então, seria um X, tal que esse X, X maior do que A e X menor do que B. Ou, né? Então, já os intervalos fechados à esquerda. Então,
Isso, tem que saber o que é lado esquerdo, né? Então, do lado esquerdo, você vai deixar a bolinha pintada e do outro lado aberta. Olha, ó, do lado esquerdo fechado, do lado direito aberto. Então, esse seria fechado em A, aberto em B. X pertencente aos reais, tal que X é maior ou igual a A e menor do que B. Intervalo fechado à direita, é o contrário, né? Então, ele vai ser aberto na direita e fechado fechado na direita e aberto na esquerda. Então, X, ok, X é X maior do que A, não tem a igualdade, e X menor do que B. Intervalo ilimitado. Ilimitado é porque não tem limite, né? Então, olha aí, X pertencente aos reais, tal que X é menor do que A. Olha só. Então, ele vai para o infinito, né? Então, só tem um ponto. E aí você pinta. Ah, professor, como é que eu vou saber se é para pintar para o lado direito e para o lado esquerdo? Lembra daquela nossa regrazinha, ó. Você pega o símbolo de maior que ou menor que e faz uma setazinha assim, faz uma linhazinha aqui, ó. Vai ficar tipo uma seta. Essa seta vai apontar para qual lado você vai pintar. Olha aí, fica fácil demais, rapaz. Então, ó, coloca a linhazinha aqui e fica como se fosse uma seta. A seta vai indicar para onde você vai pintar. Então, X pertencente aos reais, tal que X é menor do que A. Né? Então, não tem igualdade. Se não tem igualdade, então a bolinha é abrida ou aberta. Olha, tia Priscila aí, rapaz. Então, do mesmo jeito, só que a bolinha aberta. Conjunto X maior do que A. Agora é o contrário. Ao invés de pintar do lado direito, do lado esquerdo, eu vou pintar do lado direito. Ó. A setinha, ó, colocando a linha. Então, vai ficar assim, ó. Bonita, né? Olha que lindo. E X pertencente aos reais, tal que X é maior do que A. Então, também só um ponto, só que agora a bolinha é aberta. Vocês querem mesmo procurar confusão, né? Então, vocês vão ter aí o conjunto dos reais. E quando ele for infinito de um lado e do outro, você vai ter a própria reta real. Então, ó, ele não tem, aí tem um zero e ele é pintado a toda a reta. Ok? Então, pessoal, que eu vou propor o exercício aí no WhatsApp e espero que vocês possam curtir aí a videoaula, que vocês possam dar um like aí para que as aulas aí e o canal da cooperativa cresça cada vez mais e a gente possa continuar aí ministrando as nossas aulas. Então, valeu!